Graça e paz a todos os irmãos e amigos, que nos acompanham aí pelas redes sociais. Deixa eu ajeitar aqui a tela aqui, tá? Nós estamos aqui, meus irmãos, nessa tarde de domingo, Hoje é 22 de março de 2020. Nós estamos aqui para gravarmos, ao vivo essa live, tá bom? Como sempre nós fazemos, nós gravamos os vídeos, das lições da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E hoje nós estaremos, como a nossa igreja, Batista Jardim Paulistano, nós orientados, claro que por Deus também, e o pastor da igreja assim definiu, nós estamos com os nossos cultos suspensos no templo, Os cultos no templo, eles foram suspensos, até pela própria questão aí da saúde, Mas isso não impede que a gente realize as nossas lives, grave os nossos cultos, as nossas lições. Hoje pela manhã, às 10 horas da manhã, teve uma live aí, do pastor Davi lá no templo, tá certo? Lá no templo da Igreja Batista Jardim Paulistano, teve uma live, uma bela reflexão, passada por ele. E hoje à noite também nós teremos outra live referente a uma mensagem, uma reflexão hoje à noite também pelo pastor Davi lá no nosso templo, o templo da Igreja Batista Jardim Paulistano, tá bom? Então nós estamos aqui hoje mesmo nessa live ao vivo, tá certo? Espero que todos os irmãos, que a gente falou aí, que são nossos amigos aí no Facebook, estão nos seguindo, que possam estar presentes, pode fazer suas perguntas, tá certo? Mediante a lição. O slide da lição, a gente vai utilizar o slide da lição. Lembrando que essa live também a gente vai salvar lá no nosso canal, no YouTube, o canal Davi Pérez, tá certo? Nós vamos estar salvando essa live lá, tá bom? Então os estudos que nós fazemos é referente à Escola Bíblica Dominical, nossa revista Compromisso, tá certo? Edição adultos, homens e mulheres estudam essa revista na nossa igreja, tá certo? Nós estamos aqui para ministrarmos a lição de número 9, que tem por título Conselhos sobre o procedimento no viver, tá bom? Estamos estudando o livro de Provérbios, tá bom? Essa é a 9ª lição, não do livro de Provérbios. Começamos com o livro de Jó, tá certo? Agora estamos no livro de Provérbios, são os livros poéticos, tá bom? E nós estamos estudando essa lição hoje. Antes da gente estudar a lição, vamos orar, pedir a Deus que Ele nos dê orientação para a ministração dessa lição, tá bom? Para que tudo que aqui seja feito seja para a honra e glória do nome do nosso Deus, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos pela nossa vida, pela saúde que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, Deus, por essa rica oportunidade de estarmos com os nossos irmãos via internet, louvando e engrandecendo o Teu nome. Te pedimos que o Senhor nos use para que possamos, ó Deus, ministrar a Tua palavra. Que o que venha aqui ser falado, em primeiro lugar, tenha a Tua aprovação. Nós gostaríamos também de pedir ao Senhor que o Senhor, se for da Tua vontade, se estiver nos Teus planos, que o Senhor possa, Deus, exterminar esse vírus, esse coronavírus da face da terra. Porque não existe vacina, não existe remédio, não existe controle. Como o pastor Hernandes Dias Lopes falou, Deus, pode ter fugido totalmente do nosso controle, mas todas as coisas estão controladas diante do Senhor. O Senhor tem um controle de todas as coisas. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa banir esse vírus da face da terra para a glória do Teu nome. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, para que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o título da nossa lição é Conselhos sobre o procedimento no viver, tá certo? A lição 9 do primeiro trimestre de 2020, tá bom? O texto áureo está lá em Provérbios 19:2. Provérbios 19:2, que diz o seguinte: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Tá bom? A gente precisa entender que Salomão, como nós vimos em lições anteriores, e todos nós que entendemos um pouco da palavra de Deus, a gente precisa entender que Salomão, ele foi um homem que ele teve sabedoria até para pedir a Deus alguma coisa. Tá certo? Salomão, quando ele pediu a Deus, a Bíblia diz que Deus em sonho apareceu a Salomão e disse: peça o que você quiser
porque eu vou lhe dar. Tá certo? E Salomão, naquele exato momento, ele poderia ter pedido riqueza, ele poderia ter pedido dinheiro, ele poderia ter pedido a vida dos seus inimigos nas suas mãos, e ele não fez nada disso. Tá certo? Salomão, naquele exato momento, Salomão disse: Deus, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa conduzir esse teu grande povo. Então foi justamente isso que Salomão pediu, né? Sabedoria. Né? Então, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os seus pés. Devemos fazer as coisas, pedir a Deus sabedoria para realizar as nossas atividades diárias, das mais simples até as mais complexas. Tá certo? Quer um exemplo claro? Essa questão aí desse vírus. Tá certo? Eu, Davi Pérez, eu não estou dizendo que esse vírus ele não tem gravidade. Eu não estou dizendo que esse vírus ele é algo banal. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que, diante da grandeza de Deus, diante da soberania de Deus, esse vírus ele não é nada. Mas nós, como crentes, como pessoas que entendemos a palavra de Deus e procuramos fazer a vontade do Senhor, nós precisamos entender que precisamos prevenir. Né? Precisamos, na verdade, nos resguardar. Né? Tem pessoas que criticam porque as igrejas evangélicas estão fechadas. Meus irmãos, as igrejas evangélicas não estão fechadas. As igrejas evangélicas, os templos estão fechados. Mas a igreja somos nós, é o que a gente está fazendo aqui. É o que o pastor Davi Caleb fez hoje pela manhã. Fez uma live do templo. Estava ele, o irmão Gustavo, e se eu não estou enganado, a filha do pastor Davi. Micaele, se eu não estou enganado. A menina cantou, juntamente com o Gustavo, louvaram a Deus, o pastor ministrou a reflexão. Então a igreja é isso. Ser sábio é fazer isso. É se prevenir com relação à infecção, né, à contaminação que pode acontecer, mas ao mesmo tempo é não deixar de ser igreja. Então isso é uma atitude sábia, onde nós estamos vivendo em um mundo que nós temos de andar prudentemente. Prudentemente, tá certo? Então Salomão, nessa lição 9, ele vai nos mostrar alguns tipos de conduta, o tipo de conduta, na verdade, né, que o homem tem de ter para um viver tranquilo, tá bom? Então o texto áureo foi esse, está lá em Provérbios, capítulo 19, verso 2. Tá? A nossa introdução ela diz o seguinte: todo o livro de Provérbios nos dá conselhos sobre o procedimento de viver. Todo o livro de Provérbios, certo? Ele está nos dando conselhos para o nosso viver diário. Todo o livro, se você prestar atenção, do primeiro capítulo até o último capítulo do livro, os irmãos vão ver, os amigos vão entender que o procedimento, né, os conselhos que o livro está nos dando é para o nosso viver diário, tá certo? Eu gostaria até de mandar um abraço aí para minha prima, né, que ela está aqui vendo, colocou aí, é verdade, né, minha prima Socorro. Ela mora lá no Icó, no estado do Ceará, tá certo? Socorro, que Deus te abençoe, tá certo? Que Deus te livre também de toda essa epidemia aí, essa contaminação que está havendo no Brasil e no mundo, tá certo? Deus te abençoe. Então siga a proposta de Salomão, seja sábio, buscando sabedoria aos pés da cruz. Meus irmãos, em lições passadas eu já tinha falado para os irmãos que todos os seres humanos são inteligentes, têm uma inteligência própria, né? Têm aptidões, né? Têm conhecimento de alguma coisa. Alguns estudam para isso, né? Alguns estudam para adquirirem o conhecimento numa área, na área de enfermagem, na área de medicina, na área de engenharia, na área de mecânica, enfim. Né? As pessoas elas têm conhecimentos diversos. Agora, sabedoria só provém de Deus. Não existe alguém sábio que não tenha adquirido essa sabedoria do Senhor, tá certo? Todos os seres humanos são inteligentes. Agora, a sabedoria provém do Senhor se o homem a buscar, tá certo? Se o homem a buscar. E essa sabedoria, né? Siga a proposta de Salomão, seja sábio, buscando sabedoria aos pés da cruz. Buscando sabedoria aos pés do Senhor. É isso que a gente precisa ver.
Tá? A partir do capítulo 16, entramos na segunda parte do livro, que apresenta dezenas de orientações sobre como desenvolver a si mesmo. Dezenas de orientações de como sobreviver, desenvolver, na verdade, a si mesmo. Como é que eu vou me realizar? Salomão, ele explica isso. Salomão, ele diz, ele dá a receita, ele dá a dica de como isso pode acontecer. Tá certo? É uma busca pelo equilíbrio emocional e retidão do caráter. O livro de Provérbios, no seu capítulo 19, como também nos demais capítulos do livro, está dizendo o seguinte, que é uma busca pelo equilíbrio. Equilíbrio o quê? Emocional, das emoções, no campo das emoções. E a retidão do caráter. Tem pessoas que muitas vezes elas não têm religião nenhuma. Tá certo? Muitas pessoas não têm conhecimento da Bíblia nenhuma. Mas tem muitas pessoas que usam de caráter aquilo que aprendeu com seus pais, aquilo que os pais passaram, aquilo que os pais ensinaram. E essas pessoas são dignas da gente copiar muitas vezes uma retidão daquela. Sem ter, muitas vezes não tem nem o conhecimento didático, né? Leitura, muitas vezes são analfabetos, mas foram instruídos para que vivessem uma vida de retidão no caráter, tá certo? De um equilíbrio emocional. Então é isso que Salomão vai nos explicar no decorrer dessa lição, tá certo? Que ele deixou escrito para que a gente hoje pudesse utilizar na nossa vida, tá? Dos capítulos 16 ao 22, o autor nos encoraja a uma vida justa e ter uma harmonia de vida com Deus e com o próximo. Uma vida justa, andar em justiça, tá certo? E harmonia de vida com Deus, uma comunhão de vida com Deus e com o nosso próximo também. Tá certo? É isso que o texto está querendo dizer. Existem no mercado vários livros de vários autores com temas referentes à autoajuda, onde ao mais diversos autores dão orientação para que a pessoa se realize e esteja bem consigo mesmo. Se a gente prestar atenção, as livrarias, a internet, né, estão aí cheias de livros de autoajuda. A cada dia surge um autor novo em que ele vai, na verdade, com a sua obra literária, eles vão, na verdade, estimular o leitor a ter uma autoajuda baseada naquela leitura que ele irá fazer. E muitas vezes existe um excesso de autoajuda, tá certo? Em que tudo que a gente vê é o homem no seu centro. É o egocentro, né? É o homem ser egocêntrico. É o ego do homem falando mais alto. Eu posso, eu tenho de ter, eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo. E a Bíblia Sagrada, o livro de Provérbios, ele mostra que o homem tem de ter um controle emocional e caráter. E ao mesmo tempo o homem precisa entender que depende totalmente de Deus. Não existe uma vida humana sem a dependência de Deus. Que é um exemplo claro que está acontecendo no mundo hoje. Um vírus invisível, porque nós não conseguimos vê-lo a olho nu, né? A não ser que seja através de um microscópio de alta resolução. Nós não conseguimos visualizar, nós não conseguimos saber onde o vírus está. Sabemos que se espalha pelo ar, sabemos que se espalha pelo aperto de mão, sabemos que se espalha pela aglomeração de pessoas, mas é um risco invisível. E numa situação dessas, meus irmãos, só Deus para livrar a população mundial. Independentemente do indivíduo acreditar na sua existência ou do indivíduo dizer Deus não existe. Isso é fato. Estamos exclusivamente nas mãos do Senhor. Dependemos único e exclusivamente dele. Tá certo? Se surgir amanhã ou depois uma vacina que combata esse vírus, temos de glorificar a ele. Se amanhã ou depois surgir um remédio que controle as infecções, temos de agradecer e glorificar a ele. Ah, Davi, mas foi o homem que descobriu. Ah, mas foi o homem que
conseguiu achar a cura. Sim, o homem ele estudou para conseguir achar aquilo ali. Mas a providência, a misericórdia foi de Deus, não foi dele. A gente precisa saber separar essas coisas, tá certo? Então, hoje em dia, existem autores que estão aí com seus livros de autoajuda, engrandecendo o ego humano, tá certo? E extinguindo por completo a soberania de Deus, a dependência de Deus. Mas temos esse livro de Provérbios que nos indica todos os caminhos por onde andar e praticar para estarmos bem e podermos ser bênção para o nosso próximo. O livro de Provérbios ele nos estimula a sermos bênção, né, para o nosso próximo. A gente vai ver no decorrer de toda essa lição. Tá? Esse livro ensina prudência, conhecimento e bom senso. O livro de Provérbios ele ensina prudência, conhecimento e bom senso. Tá certo? A gente vai ver no decorrer da lição aqui, tá? É o manual da conduta prática diária, onde busca diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Tá certo? O que é um tolo? É aquele que acredita em si mesmo. É aquele que diz assim, eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, se eu determinar vai acontecer, se eu não determinar não vai acontecer. Isso é uma pessoa tola. Porque o ser humano ele não consegue determinar absolutamente nada. Se não for graça e misericórdia de Deus, os seres humanos, qualquer um, pode ter a patente que tiver, pode ter o anel de formatura que tiver, pode ter pendurado na sala da sua casa o diploma que tiver, mas o homem ele não é autossuficiente. O homem necessita da graça e misericórdia de Deus. Então precisamos, esse livro, ele foi escrito para diminuir o número de tolos e aumentar os de sábios. E sabedoria só se tem buscando a Deus. Ou se é tolo falando o que dá na cabeça, ou se é sábio buscando a orientação divina. Tem pessoas que falam o que vem na cabeça. Elas não pensam, elas não analisam o que pode falar, elas não analisam o que aquela palavra que ela está dizendo, até onde aquela palavra vai atingir, a quem aquela palavra vai alcançar. Elas não entendem, não diferenciam, não pensam. Então, o tolo é aquele que fala o que vem na cabeça. Apareceu uma ideia aqui, peraí, eu não vou analisar, eu vou dizer, eu vou falar, eu vou expor. Né? Teve uma pessoa que disse assim, eu escrevo o que eu quero e você acredita no que quiser. Não é assim. Eu posso até acreditar no que eu quiser, mas eu não posso escrever aquilo que eu quero escrever. Porque eu posso estar ferindo alguém, eu posso estar machucando alguém, eu posso estar menosprezando alguém, eu posso estar discriminando alguém. E isso é papel de tolo, fazer isso. Eu escrevo o que eu quero e você acredita no que quiser. Não, não é assim. Tá certo? Ou se é sábio buscando a orientação divina. Deus, será que está no momento de ser falado isso? Deus, será que está no momento de agir dessa forma? Buscar a orientação divina é justamente isso. É entender que Deus comanda todas as coisas. Que Deus determina todas as coisas. Que Deus realiza todas as coisas. É isso que a gente precisa entender. A escolha é individual, mas Deus deixou as normas. Seguir ou não é decisão de cada um. Deus, a escolha é individual, certo? É minha e sua. Ou eu escolho ser sábio, ou eu escolho ser tolo. Deus deixou as normas. Está lá. Agora, você tem a decisão de seguir essas normas ou não seguir. Tá certo? Precisamos entender isso aí bem direitinho. Os 33 versículos do capítulo 33 se fundem e estão correlacionados entre si. Tá certo? O autor da revista da lição, ele fez uma correlação entre, por exemplo, o verso 1 e o verso 33 do capítulo 16. Do verso 2 e do versículo 32 do capítulo 16. E assim sucessivamente. Tá? Eu coloquei um exemplo aqui
que quem for ver o slide vai acompanhar, tá certo? Exemplo, o verso 1 do capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Do homem são as preparações do coração, o homem deseja, o homem almeja, mas do Senhor a resposta da língua. Deus é que determina, Deus é que responde, Deus é que sabe o que vai acontecer. Tá? O verso 33, o que é que diz? Olha a correlação. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. A sorte se lança no regaço. A sorte é lançada. Mas do Senhor procede toda a determinação. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, aí é uma questão com Deus. Eu posso sonhar, eu posso planejar, eu posso projetar, eu posso inclusive até fazer planos. Porque o homem ele vive disso. Nós seres humanos vivemos de planos, de desejos, de anseios, de sonhos. E isso não tem pecado nenhum nisso. Eu sonhar que vou adquirir determinada coisa. Eu sonhar que vou ter uma casa própria. Eu sonhar que vou ter um carro novo. Eu sonhar que vou ter um bom emprego. Isso aí é uma questão humana. Tá certo? Isso aí é uma questão humana. Isso aí não tem problema algum. Não tem pecado nenhum nisso. A questão é: toda determinação procede de Deus. Eu posso sonhar. Eu posso buscar. Mas se vai acontecer ou não, aí depende do Senhor. Por isso que tem muitas pessoas hoje que são, vamos dizer assim, inconformadas com Deus. Mas Deus, eu busquei tanto, eu orei tanto, eu fiz tanto, eu queria tanto aquilo e o Senhor não me deu. Meus irmãos, a gente precisa entender que Deus, além de ser todo poderoso, além de todo o poder estar nas suas mãos, além de controlar todas as coisas, tem uma frase que sempre eu digo e outros pregadores já falaram aí, tá certo? Passado, presente e futuro se misturam na cabeça de Deus, na mente do Senhor se misturam. Tá certo? Eu só consigo me lembrar de algumas coisas do passado, que são poucas. Eu consigo entender e ver o presente que eu estou, mas o futuro eu não tenho condição nenhuma de prever. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, eu não tenho esse poder de fazer isso, mas o Senhor tem. Então, quando algo não dá certo, quando algo não é realizado na minha vida, e a gente pede tanto, e a gente busca tanto, e a gente corre tanto atrás, mas aquilo ali não foi concretizado, muitas vezes a gente questiona a Deus e diz: mas Deus, por quê? Por que isso aconteceu? Por que o Senhor não me deu isso? Por que o Senhor não permitiu que isso acontecesse? Uma resposta muito simples. Ele não permitiu para te livrar de algo pior. Ele não permitiu para que você não tivesse complicações, porque Ele conhece o teu futuro. Ele sabe. A Bíblia diz que Ele sabe daquilo que nem começou ainda. Ele sabe o fim daquilo que nem se iniciou ainda. Então não há como a gente entender a mente de um Deus dessa forma. Não tem. Tá certo? Então a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Se Deus tiver propósito para aquilo ali, vai acontecer. Se Ele não tiver, não vai acontecer. Cabe a nós orarmos, cabe a nós buscarmos, cabe a nós clamarmos, e isso é normal, isso é nosso. A nossa intenção é que aconteça. Agora, a determinação, a concretização é com Deus. Tá certo? Primeiro ponto da lição diz o seguinte: conselhos práticos para o dia a dia. Está lá em Provérbios, capítulo 16 e o capítulo 17. Vivemos em uma sociedade estressada, onde qualquer palavra ou ação já é motivo de discórdia, brigas e palavrões. A gente vive, meus irmãos, em uma sociedade que ela está constantemente estressada. A gente vive em uma sociedade que está constantemente ligada nos 320, nos 220. Né? Qualquer coisinha já é um motivo de briga, de confusão. Isso a gente pode ver claramente na questão do trânsito. Né? As pessoas que estão dirigindo, né? O sinal mal abre, mal fica verde. E o camarada já está buzinando que é para você sair. Você manda uma mensagem de WhatsApp para uma pessoa e assim que você manda, você já quer que aquela pessoa visualize e já manda a resposta. E vivemos em uma sociedade altamente estressada, onde qualquer palavra ou ação já é motivo de discórdia,
brigas e palavrões. Há pessoas que dão tudo para entrar em uma briga e dão tudo para não sair dela. Tem pessoas que é nessa situação aí. Tá certo? Procuram de toda forma confusão. E quando estão no meio da confusão, de forma nenhuma querem apaziguar, querem que aquilo se prolongue mais e mais. Então, existem pessoas dessa forma aí, tá? Mas que vantagem é essa? Qual é a vantagem de ser assim? Isso é uma pergunta, né? Tem alguma vantagem nisso? O fim nunca é de paz e confiança. O fim nunca vai ser de paz. Eu me lembro bem que um dia, aqui em Campina Grande, existe uma rua aqui chamada Rua João Moura, né? E na época tinha um quebra-mola no meio dessa rua, hoje não tem mais. Mas acredito que nessa época tinha esse quebra-mola e eu vinha, em um carro que eu tinha, vinha uma Land Rover na frente, vinha um Fusca atrás da Land Rover e eu vinha atrás desse Fusca. O rapaz da Land Rover, ele viu o quebra-mola e pisou no freio normalmente. Não foi nada brusco, né? Ele viu o quebra-mola e foi freando devagarzinho. Porém, o camarada do Fusca não deu tempo dele frear e bateu na traseira dessa Land Rover. E esse rapaz, na verdade o Fusca ele tem uma chapa metálica bem resistente, né? Não aconteceu quase nada com a parte da lataria do Fusca, mas com relação à Land Rover lá, quebrou lanterna, quebrou um bocado de coisa lá da Land Rover, né? Amassou a tampa da mala, enfim, foi um grande estrago. E aquele cidadão do Fusca, quando saiu, ele colocou as mãos na cabeça e disse assim: eu não tenho condição de pagar esse prejuízo. E desceu daquela Land Rover um senhor de terno e gravata, não sei se ele era alguma autoridade, não sei se era algum ministro do evangelho, não sei. Eu só sei que a atitude dele foi louvável. Ele desceu, perguntou ao senhor que estava no Fusca o que era que tinha acontecido, né? E aquele senhor que estava no Fusca disse: olha, o meu carro faltou freio. E não deu tempo eu frear, bati na traseira desse seu carro, mas eu não tenho condição de pagar esse prejuízo. Um carro importado eu não tenho. Ele teria de vender o carrinho dele para pagar uma parte daquele prejuízo. E aquele senhor que desceu da Land Rover, ele disse assim: eu posso entrar no seu carro só para verificar uma coisa? Rapaz, pode entrar. Ele entrou, pediu a chave, ligou o Fusca, pisou no freio, o carro estava totalmente sem freio. Ele saiu do carro, né, colocou a mão no bolso, puxou sua carteira, tirou R$100 na época. Uma nota de R$100. E disse: toma, vai consertar o freio do seu carro. Esse prejuízo que teve aqui, eu me viro com ele. Então são pessoas prudentes. São pessoas que, ao contrário do que a lição está dizendo aqui, fazem de tudo para não entrar numa confusão, inclusive até ter o ficar com prejuízo. Mas é melhor um prejuízo material do que um prejuízo emocional, um prejuízo físico, um prejuízo espiritual. E esse rapaz, ele fez isso, né? Qual é a vantagem que tem desse estresse todo? Nunca a pessoa tem paz. E nunca a pessoa tem confiança em nada. Isso é o fim. Sempre alguém sai machucado emocional e fisicamente. Sempre. Quando há esses estresses da vida, sempre alguém sai machucado emocionalmente ou sempre sai machucado fisicamente. Das duas, uma, né? Salomão diz que quando nossos caminhos são agradáveis ao Senhor, até os inimigos se afastam. Está lá em Provérbios 16, de 7 a 32. Você lê todo esse texto, praticamente todo o capítulo, né? Até os inimigos se afastam de nós. O inimigo diz: não vale a pena brigar com esse, sempre perdemos. O inimigo vai dizer assim: rapaz, não tem vantagem discutir com fulano de tal. Por quê? Porque a gente vai perder a lei. Ele não vai se estressar, ele não vai esquentar a cabeça, ele não vai blasfemar contra Deus, não. Ele vai ficar tranquilo. Então não adianta, é melhor a gente nem ir lá. Então isso acontece, tá? Fazendo um paralelo, um guerreiro que conquista uma cidade tem menos valor do que aquele que controla seus sentimentos raivosos. Olha essa comparação aqui que o autor faz. Um guerreiro que conquista uma cidade, ele tem menos valor do que aquele que controla seus sentimentos raivosos. Meus irmãos, a gente precisa entender que nós precisamos de um domínio próprio. E o domínio próprio está lá relacionado aos frutos do Espírito. Domínio próprio.
Na hora da adversidade, na hora do problema, na hora da guerra, na hora da dificuldade, o camarada está em paz. Na hora da tribulação, na hora da angústia, a pessoa está em paz. Então é isso que vale. É isso. O guerreiro que conquistou todo um território, ele tem menos valor do que aquele que consegue controlar os seus sentimentos raivosos. Aquela explosão, né? Ele tem menos valor do que aquele que consegue controlar isso. Longânimo, certo? Significa pessoa generosa, altruísta, corajosa, paciente, entre outras coisas. Isso é uma pessoa longânima, né? Macrotímia. Macro vem de longo, né? Tímia vem de sentimento, é um longo sentimento. Pessoa que possui um sentimento longo em questão a paciência. Como também tem pessoas que conseguem ter um sentimento longo com relação a rancor, né? A guardar ressentimento de alguém. Tem pessoas que não conseguem esquecer tão fácil. Tem pessoas que guardam esse sentimento ruim por um bom tempo, por vários anos. Tem pessoas que fazem isso. No grego significa uma pessoa vagarosa, em se irar. No grego significa uma pessoa que demora a se irar, né? Lento em se irar. Ele é tão longânimo, ele é tão generoso, ele é tão altruísta, que ele deixa para lá. Ele não se ira. Acontece alguma coisa na vida dele, alguém diz alguma coisa com ele, e ele não se ira. Ele procura manter um equilíbrio emocional. No capítulo 17, do verso 14, a gente lê: como o soltar das águas é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. O que é que Salomão está querendo dizer aqui a gente? Né? Antes que haja o início da contenda, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Sai de perto, meu irmão. Se você vê que você não vai ter um controle físico, emocional e espiritual para resolver determinada questão, se afaste, que vai causar problema, vai causar dificuldade, vai causar constrangimento. E existem pessoas também que são insensatas, né? Existem pessoas que elas não têm um senso lógico da coisa. Por exemplo, numa situação como essa que nós estamos vivendo, né, dessa epidemia toda aí, tá certo? Quando as empresas, quando as escolas, quando o governo está dizendo assim, ó, fiquem em casa, o pessoal das escolas, os alunos, vão para casa, né? Vão para casa porque não vai, vocês têm uma grande probabilidade de adquirir esse vírus, de serem contaminados, de serem infectados. Vão para casa, vão se recolher em casa, evitem estar saindo no meio da rua. Mas o que é que o povo faz? Pensa que está de férias. Aí vai viajar, vai para casa de outro parente. O aluno que deixou de estudar, pensa que está de férias, vai jogar bola no meio da rua. É um momento, meus irmãos, de... Não é um isolamento total, porque a gente precisa comprar alguma coisa para se alimentar, precisa muitas vezes ir numa lotérica pagar uma conta, precisa muitas vezes ir numa agência bancária sacar um dinheiro, precisa. Mas é evitar ao máximo estar exposto. Mas tem pessoas que não têm esse senso. Tem pessoas que estão andando aí nas cidades, nas ruas, como se nada tivesse acontecendo. Então tem de haver prudência. Então antes que a coisa complique, se afaste dessas pessoas. Porque vai ter problema futuro. É isso que o autor está dizendo aqui. Porfia significa discussão, disputa, polêmica. Para que isso? Existe uma discussão muito grande com relação à teologia. Quem é que está certo? Os batistas ou os assembleianos? Os congregacionais? Os católicos? Quem é que está certo? Meus irmãos, o que está certo é aquele que tem Jesus como Senhor da sua vida. É a única certeza. É a única coisa concreta na nossa vida.
Tá certo? É o homem entender que Jesus é o Senhor. Não tem teologia que barre isso. Não tem religião que barre isso. Tá certo? Então, para que essa disputa, para que essas polêmicas, né? Tem pessoas discutindo, perguntando se salvação se perde ou não. O que isso vai trazer de algo benéfico para a sua vida? O que é que isso vai trazer? Nada. Eu já comentei algumas vezes nos vídeos que um dia eu cheguei num determinado local e tinha dois pastores conversando sobre salvação. Um dizia que salvação se perdia, outro dizia que salvação não se perdia. E ficou aquela polêmica, aquela porfia, né? Ficou aquilo ali. Quando eu cheguei, um deles me perguntou: Davi, o que é que você acha? Eu disse: olha, o senhor acha que salvação não se perde, o senhor acha que perde. O senhor que acha que salvação não se perde, ande como um salvo, meu irmão. E para você que acha que salvação se perde, tenha muito cuidado para não perder a sua. Eu quis dizer a mesma coisa para os dois: ande como um salvo. É simples assim, não precisa de contenda, não precisa de polêmica, não precisa de briga, não precisa disso. A gente precisa entender que a única coisa que agrada ao Senhor é o homem entender que existe um Deus superior a ele. É o homem entender que sem Deus ele não consegue fazer nada. É o homem entender que ele carece da graça e da misericórdia de Deus. Isso é que é importante. Tá certo? O apóstolo Paulo já relaciona como fruto do Espírito em Gálatas 5,23. Ele já relaciona o domínio próprio, lá em Gálatas 5,23, como fruto do Espírito é você ter um controle emocional. É o pau estar quebrando e você estar tranquilo. É isso que vai caracterizar onde está a sua confiança. É isso que vai caracterizar em quem você tem crido. É justamente isso aí. Na verdade, é mais fácil dominar uma ideia, uma pessoa, uma situação do que a si mesmo. Às vezes é mais fácil a gente dominar, né? Um camarada vem com uma ideia, a gente domina aquilo ali. Dominar uma pessoa, muito mais fácil. Você consegue, com 2, 3 palavras, convencer alguém de alguma coisa. Uma situação, né? Tá aquela situação de turbulência, aquela situação de adversidade, você chega lá e com muitas vezes 2, 3 palavras, baseado na palavra de Deus, você consegue amenizar a situação. Agora, meu irmão, você conseguir dominar a si mesmo é muito difícil. Porque você se conhece. Você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. Então esse domínio, ele se torna difícil. Porque eu não estou lidando com algo que eu não conheço. Eu estou lidando com algo que eu conheço. E sei verdadeiramente até onde pode chegar. Que sou eu mesmo. Tá certo? Então, é mais fácil dominar uma ideia, uma pessoa, uma situação, do que a si mesmo. Esta é a regra de Deus para nós. Domínio próprio. Equilíbrio. Sensatez. Tá? E Deus vai ser glorificado na nossa vida. Nos capítulos 17, 6, lemos. O capítulo, né? No capítulo 17, verso 6, o que é que a gente vai ler? A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. A vida é feita de fases, cada uma com seu preço e sua beleza, com suas vantagens e desvantagens. A nossa vida, ela é feita de fases, é como um jogo, né, de computador, de videogame. Existe fase, vai passando de uma por uma, tá certo? Cada uma com seu preço e sua beleza, com suas vantagens e com suas desvantagens. É o que a Bíblia está dizendo. Deus deixou a terceira idade para curtir netos, que é aquela linda criança que chega sem incomodar o ventre de sua mãe e nem os gastos no bolso do pai. Deus deixou os avós para isso, para curtirem os seus netos. Quem são netos, né? Como o autor está dizendo aqui, são aquelas crianças que vieram sem que aquela avó ficasse com 9 meses com aquela criança na barriga, no seu ventre, né? E aquela criança também não vai incomodar o avô nos seus gastos. A responsabilidade é do pai e da mãe. Então é isso o que o autor está querendo dizer aqui, né? Que a fase da terceira idade é uma fase de gozo, é uma fase de descanso, é uma fase de descontração. Isso é importante. Uma avó e um avô com netos voltam à infância. Eles se revigoram.
eles rejuvenescem, porque vão lembrar e vão viver uma fase que já passou há muito tempo. Tá certo? Avós são para descontrair e nunca para anular as normas dos pais. Isso aqui, meu irmão, Salomão está falando como se fosse uma chibata mesmo assim batendo no nosso lombo. Porque existem avós, isso eu estou falando do avô e da avó, que amam seus netos e têm todo o direito de amar. Mas Salomão está dizendo aqui, nunca um avô ou uma avó deve anular as normas do pai daquela criança, dos pais daquela criança. Que é seu filho ou sua filha, seu genro ou sua nora. Não pode. A ordem, a disciplina, a coerência tem de ser dada pelo pai e pela mãe. O avô, os avós são para descontrair e nunca para anular as normas dos pais. Nunca. Se eu tenho um neto, chego na casa de um filho meu e o meu filho colocou aquela criança lá de castigo, né? Por um erro que ele cometeu, quem sou eu para tirar aquela criança daquele castigo? Isso não existe. E tem avós, né, que estão fazendo isso, estão anulando as normas dos pais. Né? Eu até brinco muitas vezes que é um advogado de defesa. O neto, a criança, já entende a figura da avó e do avô como um advogado de defesa. Né? Eu vou estar aqui, eu vou fazer isso, mas o meu avô e a minha avó vão me defender. Os guris já entendem isso. E levam por esse caminho. Está errado. Quando por uma fatalidade, né? Tendo isso aqui, os avós se tornarem pais de seus netos, então a disciplina e os momentos lúdicos se misturam, porque a responsabilidade vai dobrar. Veja que Salomão faz um paralelo entre coroa e glória. Ambas são recompensas. O que é que o autor está querendo dizer aqui? Em caso de uma fatalidade, os pais do seu neto, que assim não aconteçam, venham a falecer, venham a morrer, tá certo? O que é que vai acontecer? Aquele filho, aquele neto, vai passar a ser controlado, educado por você que é avô e que é avó. Porque a figura paterna e a figura materna já não existem mais. Os pais faleceram, os pais não estão mais aqui. Então você vai ocupar um lugar em que a disciplina e os momentos de alegria vão se misturar. Você vai ter de exemplar aquela criança e de amar aquela criança. Disseram, né? Muitas pessoas dizem que o avô e a avó viram bestas quando tem um neto. O neto faz o que quer e ele não reclama, diferentemente dos filhos. Muitas pessoas dizem que quando eram crianças, o pai e a mãe eram severos demais, mas quando chegaram os netos, eles alisam de toda forma, deixam fazer o que quer, isso está errado. Criança tem de ter seus limites. Por isso que Salomão ele faz um paralelo entre coroa e glória. Responsabilidade e gozo. Tem de haver essa diferença aí, caso haja uma fatalidade, tá certo? Que o avô, os avós, têm de assumir a figura de pai e mãe, tá bom? Tem de haver isso aí. Mais conselhos para o dia a dia, certo? Provérbios 18, 19 e 20. Para quem está chegando agora, a nossa irmã Joselita Machado, né, que ela está chegando agora, nós estamos estudando, irmã, a lição de número 9 da revista Compromisso, tá certo? Da nossa EBD, tá bom? Deus abençoe aí. A maior parte dos versículos desse livro se referem à língua. Isso aqui é fantástico. Pequeno órgão que nos proporciona sentir o sabor das coisas que comemos. Pequeno órgão que nos proporciona sentir o sabor das coisas que comemos. Mas é o mesmo que acaba com a paz e os relacionamentos. Pequeno órgão tão importante para a nossa vida. Pequeno órgão tão essencial para a nossa vida. Já imaginou se o ser humano ele não tivesse língua? Ele não ia saber o que era azedo, ele não ia saber o que era doce, ele não ia saber o que era salgado. Não ia. Porque é justamente aquilo que faz com que ele sinta o sabor das coisas. E esse mesmo órgão que acaba com a paz e os relacionamentos. Pode ser, meus irmãos, que você, quem está me assistindo, pode ser que
esteja passando por momentos difíceis na sua vida, às vezes com familiares, às vezes com vizinhos, às vezes com colegas de trabalho, muitas vezes porque você não soube dominar a língua. Porque você não soube dominar a língua. Então, esse mesmo órgão que nos traz tanto prazer com relação aos sabores daquilo que nós nos alimentamos, é o mesmo que pode acabar com a nossa paz e com alguns dos nossos relacionamentos. Com ela louvamos a Deus, e com a mesma amaldiçoamos aos homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Você amaldiçoa, você abençoa, glorifica a Deus com sua língua, que você não vê, e você ao mesmo tempo amaldiçoa os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus que você está vendo. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Está lá em Tiago 3,9. A gente precisa entender isso. Com a mesma língua nós bendizemos ao Senhor e com essa mesma língua nós amaldiçoamos aos homens. Está errado. Salomão nos aconselha a termos cuidado para que a usemos corretamente. Salomão, ele fala sobre isso claramente. Tá certo? Vejamos o versículo a seguir. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Está lá em Provérbios 18 e verso 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. A partir do momento que você ofende alguém verbalmente, essa pessoa ela pode ter de você ou de mim repulsa. Ela pode nunca aceitar o evangelho por causa de mim, por causa de uma palavra que eu disse. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, ela pode nunca aceitar o evangelho. As contendas são como os ferrolhos de um palácio. Provérbio 18, 19. Facilmente ofendemos o outro com palavras e ações. Facilmente, não precisa de muita coisa não. Podemos ter opiniões diferentes sobre vários temas, mas sempre com o cuidado de não ofender o próximo. Eu posso discordar de você em tudo. Você pode discordar de mim em muitas situações da vida. Mas jamais eu posso lhe ofender e você pode me ofender com essas minhas posições, com essas suas posições. A gente precisa entender que cada um tem um modo de pensar. Cada um tem um modo de agir. A maior certeza que a Bíblia nos dá é que o homem ele só tem salvação através da pessoa de Jesus Cristo. O homem ele só vai para o céu através da pessoa de Cristo. Não existe outra afirmação bíblica que não seja essa. Mas existem inúmeras pessoas que não acreditam dessa forma. Existem muitas pessoas que não vão por esse parâmetro, não veem por esse ângulo. Mas o que a palavra de Deus diz é que só existe salvação através da pessoa de Jesus Cristo. Não existe outro tipo, não existe outro meio, não existe outro caminho. Mas um dia eu estava ministrando a lição na classe e eu conversei com os homens da classe e disse a eles, tradição, só quem tira é o Espírito Santo do Senhor. Não tem como eu, Davi Pérez, a irmã Rosa Barreto, o irmão Alexandre Dantas, o pastor da igreja, não tem como nenhum de nós conseguirmos tirar do coração, da mente de alguma pessoa tradições. Não tem. Tradição, só o Espírito Santo de Deus consegue tirar. Porque a Bíblia diz que ele vai na divisão de juntas e medulas. Ele vai no mais profundo íntimo do coração do homem. Aí sim ele consegue. Eu não consigo. Você não consegue. Tradição, que é uma tradição bem clara, bem objetiva, para os irmãos entenderem. Aquela tradição que a gente vê com relação aos nossos amigos católicos, que eu respeito muito. Em que se prostram diante de uma imagem de escultura, em que fazem petições a uma imagem de escultura, em que carregam uma imagem de escultura, em que colocam dentro da sua casa uma imagem de escultura. Meu irmão, biblicamente, pela palavra de Deus, que está aqui, pela Bíblia Sagrada, nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de esculturas feitas por homem e rogam a um Deus que não pode salvar. É Bíblia, isso é a Bíblia que está dizendo.
Mas essa tradição, esse estilo de vida, essa crença, só quem tira é o Espírito Santo de Deus e mais ninguém. Não tem pastor, não tem padre, não tem reverendo, não tem bispo, não tem ninguém que consiga tirar isso. Só o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus fala ao coração do homem e diz assim, ó, tá errado. Ó, tem de haver conserto. Ó, não pode ser desse jeito. Aí o indivíduo vai sentir, não, peraí, eu estou realmente errado. Mas você mesmo pode falar a vida toda. Você pode questionar a vida toda. Você pode até se intrigar daquela pessoa. Ter uma contenda, uma briga, uma discussão, uma separação na família por causa de uma questão, por causa de uma palavra. Que só o Espírito Santo pode convencer. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ponto final. Então, como eu estava dizendo a vocês, o único caminho que leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Não tem outro. Não tem outro. Se o homem ele não aceitar Jesus como Senhor da vida dele, ele pode ser a pessoa mais bondosa do planeta. Ele pode ser a pessoa que mais faça caridade nesse planeta. Ele pode ser um homem rico materialmente falando e entregar todos os seus bens aos pobres. E dizer assim, pronto, eu estou doando toda a minha riqueza aos pobres. Ele pode tirar a roupa do corpo e doar para alguém. Mas se essa pessoa que fez toda essa bondade, ele não aceitar Jesus como Senhor de sua vida, ele não tem salvação. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, facilmente a gente ofende as pessoas. Com palavras, ações, podemos ter opiniões diferentes sobre vários temas, mas sempre com o cuidado de não ofender o próximo. Eu nunca cheguei, minha sogra e meu sogro já falecido, minha sogra ainda é viva, eu nunca cheguei na casa do meu sogro, nem na casa da minha sogra, para dizer assim, eles tinham algumas imagens, se eu não me engano, uma imagem de escultura na casa deles, que era um quadro do padroeiro da cidade que eles moravam, Junco do Siridó. Eles tinham um quadro desse padroeiro lá. Eu nunca cheguei para dizer assim, tira isso daqui. Para os irmãos terem uma ideia, eu já dormi no quarto lá na casa do meu sogro com essa imagem na parede. E nunca mexi. Porque é uma tradição dele. Era uma tradição do meu sogro. É uma tradição da minha sogra ainda hoje. Mas mesmo assim, mesmo sem nunca discutir, mesmo sem nunca questioná-los por aquilo ali, sempre quando nós estávamos conversando, eu dizia, a salvação só vem através de Jesus. Não tem outro meio, não tem outra maneira da gente dizer diferente. Não tem. Salvação só vem através de Jesus. Então é aquela tradição. Só o Espírito Santo vai remover do coração do homem. Tá? Maturidade emocional é saber ouvir o outro sem o ofender. Né? Maturidade emocional é saber ouvir o outro sem ofender ele. Sem saber ofender ele. Meu amigo Elder Kennedy, né? Um amigo aí, já trabalhamos juntos, né? Tá aí vendo a nossa live, né, Elder? Que Deus abençoe, tá certo? Tudo de bom para você e espero que você esteja se cuidando aí com relação a essa questão desse vírus, tá certo? Tá colocando aqui, estou te assistindo aqui em casa. Deus abençoe, tá bom? Deus possa abençoar você e sua família. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Maturidade emocional é saber ouvir o outro sem o ofender. É se chegar para você alguém que não seja da sua mesma regra e fé. Por exemplo, eu sou evangélico. Aí chega para mim um católico. E ele vem conversar comigo a respeito da sua crença. Eu preciso ouvi-lo. Eu preciso estar junto dele sem procurar ofendê-lo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso estar junto sem procurar ofender. Agora, isso não significa dizer que eu preciso engolir tudo. Né? Eu preciso ouvir tudo e não preciso dizer nada porque vai ofender de forma nenhuma. Eu tenho que saber o momento certo de falar. Tem uma pessoa, né, isso eu vou falar, a gente está ao vivo aqui, e acredito que muitos, Helder, né, Suênia também tá assistindo a gente aqui, e outras pessoas, eu acredito que muitos vão concordar com o que eu vou dizer.
E não é homofobia, não tenho aversão a esse pessoal, de forma nenhuma. Carecem da graça e da misericórdia de Deus. Mas um dia, eu levei no meu carro um homossexual. E eu conversando com ele, ele chegou e disse assim: Davi, eu tenho um namorado. E o nome dele é fulano de tal. Um homem dizendo que tem um namorado. Certo? E o nome dele é fulano de tal. E eu gosto muito dele, a gente tem planos para uma vida, a gente pretende, já vivemos juntos, a gente pretende se casar, a gente pretende fazer isso, fazer não sei o que e tal. E expôs vários sonhos que ele tinha juntamente com esse suposto namorado dele. Ele olhou para mim dentro do carro e disse assim: e o que é que você acha? Eu disse: meu amigo, humanamente falando, eu não tenho nada a ver com sua vida. Existem as decisões que você tem de tomar durante toda a sua vida. O que o início da lição fala é justamente isso, tá certo? Você tem decisões a tomar, e essas decisões você tem que buscar sabedoria aos pés da cruz. Tá certo? Então, você tem de tomar decisões na sua vida. Decisões simples e decisões sérias. Você tem de tomar essas decisões. E todas elas têm de ser tomadas ao pé da cruz, entendendo que o Senhor é maior do que todas as coisas. Agora, biblicamente falando, o que você está fazendo, da forma que você está agindo, da forma que você está pensando, a Bíblia me diz que é pecado. A camarada calou. Porque eu precisava ouvir, eu tenho de ter maturidade emocional suficiente para ouvir o outro sem o ofender. Mas de forma nenhuma eu posso ouvir e deixar o camarada no erro, e lá na frente aquele camarada cair num buraco, e eu ficar com um peso na consciência e entender e dizer assim: aquele camarada caiu ali, se afundou, morreu, e eu não fiz nada por ele. Eu não quero que isso aconteça de forma nenhuma. Eu quero ser canal de bênção para as outras pessoas. Mesmo que essas pessoas venham posteriormente a me criticar. A dizer assim: não, você está errado, você quer ser santo demais, não é assim, o mundo mudou. O mundo, amigo, ele pode ter mudado, e eu concordo com você. O mundo realmente mudou. Mas o Deus a quem nós servimos não muda. O Deus a quem nós servimos, ele não muda. Ele é imutável. Ele não é um mutante que muda constantemente. O Deus que nós servimos, ele é imutável. O Deus que nós servimos, ele condena a prática homossexual. O Deus que nós servimos, ele condena o adultério. O Deus que nós servimos, ele condena a fornicação, a prostituição. Condena tudo isso. Condena as práticas. Mas ele é um pecador. E deseja que todos esses pecadores se arrependam. É isso que a gente precisa entender. Então, maturidade emocional é saber ouvir o outro sem o ofender. Isso é sabedoria que Deus nos dá diariamente quando a buscamos. Quando nós buscamos a Deus, Deus diariamente nos dá sabedoria. Deus diariamente nos dá sabedoria. A comparação aqui mencionada é de ferrolhos de portas dos palácios, onde uma vez fechadas as portas e janelas de um palácio com ferrolhos de ferro, dificilmente alguém que não tem acesso aos ferrolhos poderão abrir as tais. Se uma porta de um palácio, uma porta de uma casa, vamos dizer assim, que é mais comum para a gente. Se uma porta de uma casa, se uma janela dessa que está atrás de mim aqui, se eu fechar ela com um ferrolho lá, e outra pessoa não tiver acesso a esse ferrolho, jamais ela vai abrir essa janela. Porque ela não vai ter acesso àquilo que está fechando. Simples assim. Né? Então a gente precisa entender isso, que é a sabedoria que Deus nos dá diariamente quando buscamos. Precisamos buscar em Deus sabedoria para viver nesse mundo corrompido, um mundo de trevas. Um mundo de trevas. Um mundo de troca de valores. Os valores estão invertidos. Os valores estão invertidos. A gente precisa entender isso. Né? Helder está falando aqui, ó, o Deus de ontem, de hoje, e sempre será o de eternamente. O Deus
sempre será o mesmo. Deus sempre será o mesmo. Concordo com você, Davi. Alba. Sou católico. Mas você está corretíssimo. Temos aqui um cidadão que é católico. Elder Kennedy. E ele está concordando, porque a gente não está dizendo nenhum tipo de mentira. A gente está dizendo que a palavra de Deus fala. A gente não está dizendo para ofender católico, nem evangélico, nem fulano, nem ciclano. A gente está dizendo o que realmente acontece, o que a palavra de Deus diz. E ai daqueles que quiserem fazer o contrário. Lembram aí do carnaval, desse último carnaval aí em fevereiro, que foi que aconteceu? Uma escola de samba que eu não sei o nome. Se Helder souber aí, bota aí, Helder, para a gente poder falar aqui. Se alguma outra pessoa que está assistindo souber, bota aí. Teve uma escola de samba aí no carnaval que colocou a imagem do diabo açoitando a Cristo. Quantos e quantos católicos e evangélicos, pessoas cristãs do Brasil, do mundo, foram ofendidas com aquela imagem? Inúmeras pessoas. E aquilo ali, meu irmão, não é nem a questão das pessoas, é a questão de atingir o próximo Deus, o próprio Deus. Porque Jesus ele deu a vida por mim e você. Aí hoje está sendo dramatizado em uma cena daquela. E o povo pensa que Deus está dormindo, não está vendo aquilo ali. Precisamos entender que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Tá certo? Então, só as pessoas que têm acesso a esses ferrolhos, que a lição está dizendo aqui, é que podem abrir essas portas. Palavras, olha isso aqui, ó. Palavras têm o poder de fechar e abrir portas. Palavras têm o poder de fechar e de abrir portas. Pode ser que com uma palavra branda você consiga uma bênção para a sua vida. E pode ser que com uma palavra áspera, uma palavra de discórdia, uma palavra de ódio, uma palavra de intriga, uma palavra de contenda, você perca uma grande oportunidade para a sua vida. Palavras têm o poder de fechar e abrir portas. Isso aqui é corretíssimo. Uma lenda árabe conta que dois amigos viajavam pelo deserto e em um determinado ponto da viagem discutiram. O ofendido, sem dizer nada, escreveu na areia. Dois amigos viajavam e um deles, os dois discutiram. E o que foi mais ofendido escreveu na areia assim: ó, hoje, meu melhor amigo que me bateu, hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. Ele escreveu essa frase na areia. Continuando a história. Seguiram viagem e chegaram a um oásis, onde resolveram banhar-se. O que havia sido esbofeteado, tá certo? Helder colocou aqui, ó, Davi foi à escola de samba de São Paulo, a Gaviões da Fiel. Pronto. Helder está informando aqui que a escola de samba foi a escola de samba de São Paulo, Gaviões da Fiel, que fez aquela dramatização lá, né, do demônio, do diabo, açoitando, espancando, arrastando Jesus Cristo por aquelas ruas ali. Então, aquilo ali, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Não leva. Mas ele avisa a todo homem e a toda mulher que se arrependa. Tá certo? Então, continuando a nossa história aqui. Seguiram viagem, chegaram a um oásis, onde resolveram banhar-se, tomar um banho lá, né? O que havia sido esbofeteado começou a se afogar, quando salvo pelo amigo. Ao recuperar-se, o mesmo pegou um estilete e gravou a seguinte frase em uma pedra: hoje, meu melhor amigo me salvou. Antes ele tinha dito: hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. No próximo episódio ele colocou: hoje, meu melhor amigo me salvou. Intrigado, o amigo perguntou: por que depois que te bati, você escreveu na areia e agora escreveu na pedra? Né? Sorrindo, o outro respondeu: quando um grande amigo nos ofende, olha o que esse cara escreveu. Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia a ofensa, pois qualquer vento de esquecimento e do perdão se encarregam de apagar. Mas quando se faz algo grandioso, devemos gravar em pedras na memória do coração, onde vento nenhum do mundo poderá apagar. Olha essa frase. Meus irmãos, as coisas ruins que muitas vezes as pessoas nos fazem, elas têm de ser escritas na areia. Porque vem a chuva e apaga. Vem o vento e apaga. Vem qualquer coisa e apaga.
Mas as coisas boas, elas têm que ser escritas, gravadas em uma pedra. Porque nada vem apagar. Não tem aquela situação que a gente fala constantemente, né? Deixa eu me lembrar aqui. Aquilo que a gente sempre fala, deixa eu me lembrar aqui que eu vou dizer aos irmãos, né? O camarada faz 99%. Mas se ele não fizer 100, ele não vale de nada. Já viram esse ditado que tem por aí? Fez 99%, não completou os 100, não valeu nada. O camarada fez, ajudou, estendeu a mão, acolheu, né? Levou para dentro de casa, emprestou carro, ajudou financeiramente, fez tudo. Mas na hora H, na hora que mais precisou, não conseguiu fazer. Porque a gente, muitas vezes, meu irmão, a gente não está preparado só para dizer o sim. Tem pessoas que pensam que amar os outros é sempre a gente dizer sim. É isso mesmo, eu aceito. Não. Muitas vezes, amar significa dizer não. Quer um exemplo bem claro? Nós estamos num confinamento. Estamos em casa porque nos prevenindo de uma doença. Tá certo? Aí eu tenho uma pessoa na minha família que é de idade. Uma avó, meu pai, minha mãe, que não são vivos mais. Mas suponhamos que eu tenho alguém na minha casa que seja de idade. E essa pessoa liga para mim e diz assim: Davi, eu vou passar um dia com você aí na sua casa, nesse período que a gente está vivendo. Por amor àquela pessoa, eu vou dizer: não venha não. Fique em casa. Evite sair. Eu não quero ver o seu mal. Isso é amor, meu irmão. Mas muitas pessoas pensam que isso é você ser orgulhoso, não querer a pessoa perto de você, não querer que a pessoa venha na sua casa. E não é. Isso é um tolo a pessoa que diz isso. Eu estou amando tanto aquela pessoa que eu estou dizendo assim: não venha não, para que você não se contamine, para que você não fique exposto. Amor, muitas vezes é você dizer não. E muitas vezes querer o mal da pessoa é você dizer sim. Porque muitas vezes, com sim, você está estragando a vida daquela pessoa. E muita gente não entende isso. Tá? Queria agradecer aí a presença aí também na nossa live do meu irmão Elismar Monteiro. Elismar, que é um parceiro nosso aí, irmão em Cristo, tá? E a gente agradece muito, viu, Elismar, por você estar assistindo aí a nossa live, tá certo? Então, o que aconteceu nessa história aqui foi o seguinte: que o camarada foi esbofeteado. Mas ele escreveu lá na terra: o meu melhor amigo me bateu no rosto. Né? O meu melhor amigo me bateu no rosto. Posteriormente, esse mesmo amigo estava se afogando. E o amigo que o esbofeteou foi lá e salvou ele do afogamento. Aí ele escreve numa pedra: né? O meu melhor amigo hoje me salvou. Por quê? Porque as coisas ruins, né? As coisas ruins hoje, tá certo? Elas têm de ser colocadas num local que elas têm de ser apagadas, aniquiladas. Agora as coisas boas precisam permanecer. Tá certo? Os conselhos continuam, está lá em Provérbios 21 e 22. No capítulo 21 há duas referências à mulher rixosa e iracunda. Vamos aqui falar um pouquinho da mulher, sem as ofendê-las, tá certo? Briguenta, barulhenta, que se irrita com facilidade, gente difícil. Quem é casado com uma mulher dessa forma não responda aí não, viu? Responde não, que a mulher pode estar perto, pode ver e dar uma contenda aí. Não responde não. Deixa aqui que eu me viro. Minha esposa está escutando ali, ela está aqui no quarto, aqui, mas ela está ouvindo o que eu estou dizendo. Deixa eu me virar aqui. Não responda aí não. Mas quem é casado com uma mulher dessa? Rixosa, iracunda, briguenta, barulhenta, que se irrita com facilidade, né? Gênio difícil. Será que alguém que está me vendo aí, né? É casado com uma pessoa assim? Espero que não. Tá certo? Quem consegue viver em uma casa com uma mulher mal resolvida? Estamos aqui, meus irmãos, falando da mulher, porque o texto nos traz essa menção. Mas também a gente pode transportar isso aqui para o homem. Tá certo? A lição, Provérbios 21 e 22, está falando com relação à mulher. Mas a gente também pode fazer menção com relação ao homem também. Tá certo? Quem consegue viver em uma casa com um homem mal resolvido? É difícil. É muito difícil. Que briga com tudo e com todos.
Nada para a mulher que é mal resolvida, nada para ela tá bom. Nós, homens, a gente precisa dizer isso. A gente não quer encobrir nada de ninguém aqui, não. Nós, homens, nós somos um pouco relaxados, vamos assim dizer. Né? Mas nós somos donos de casa. Nós procuramos cumprir com os nossos compromissos. Nós procuramos, na verdade, cumprir com as nossas obrigações. Amamos as nossas esposas. Fazemos tudo isso. Mas, em um determinado momento, o homem vai tomar banho. E, em um determinado momento, vai lá vestir a roupa e esquece a toalha molhada em cima da cama. A mulher que briga com tudo e com todos, a mulher rixosa que o capítulo está falando aqui, briguenta, barulhenta, que se irrita com facilidade, de gênio forte, ela vai pegar aquela toalha e vai começar a esculhambar o marido, porque o marido esqueceu uma toalha molhada em cima da cama. Mas não se lembra dos benefícios que aquele mesmo marido fez do decorrer de todo o relacionamento com ela, 20, 30 anos, 40 anos. 30 anos de coisas boas que aquele homem proporcionou para aquela mulher são esquecidos por uma toalha molhada em cima de uma cama. É isso que Salomão está dizendo. A mulher tem que ser prudente, meus irmãos. Prudente para entender essas coisas. Para entender essas coisas. Ela briga com tudo e com todos. Muitas vezes, agora isso aqui a gente precisa destacar isso aqui. Muitas vezes são traumas do passado que marcaram sua vida. Muitas vezes ela conviveu no passado com um pai que era desse jeito, constantemente, com um irmão, com um parente. Ela foi agredida fisicamente. Tem mulheres que foram estupradas. E tem vários fatores aí. Algo que aconteceu no passado que marcou a vida dela e ela ficou dessa forma. Tá certo? Mas cabe, se caso você, que esteja me ouvindo, que esteja vendo esse vídeo posteriormente, caso você tenha casado com uma mulher nessas condições e entende que o jeito dela ser hoje é dessa forma, porque no passado ela sofreu algum abuso, sofreu algum trauma, alguma coisa desse tipo aqui, meu irmão, procura corrigir, meu irmão. Trata a mulher bem. Faz por onde a mulher se sentir feliz ao seu lado. Isso também é sabedoria. Não irrita ela na hora que ela está estressada, não, que vai ser pior. Isso também é sabedoria. Que só vem do Senhor. Pede orientação a Deus que vai dar certo. Às vezes são mulheres que são agredidas pelo marido, onde existe mágoa. Sua forma de defesa é a amargura extravasada nas palavras e atitudes. É o que eu acabei de dizer agora. Provérbio 22:6 diz assim, ó: educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Educa, meu irmão. Faz por onde essa criança, esse menino, essa menina, tem uma mente sadia. Faz por onde lá ela tem uma mente sadia. Faz por onde essa criança crescer, desenvolver normalmente. Primeiramente para a glória de Deus, e segundo para uma vida tranquila aqui nessa terra. Tá certo? Cada filho vem com todo o equipamento necessário para cada atividade, o que chamamos de dons ou talentos. Cada filho vem. Eu não sei se você já percebeu, tem crianças, né? Que elas já nascem com uma aptidão boa para o desenho. E nunca fizeram curso de nada, né? Tem crianças que nos primeiros anos de vida já conseguem mexer num computador tranquilamente. Já veio com aquela aptidão, já veio com aquele equipamento necessário para cada atividade, já veio com isso. É isso que Salomão está querendo dizer. A função dos pais é ajudar cada um deles a achar o seu caminho e usar cada equipamento interno dado por Deus. A nossa obrigação como pais é ajudar os nossos filhos a encontrar o caminho que ele deseja trilhar. Porque são pessoas que não têm experiência de vida. São pessoas que estão desenvolvendo agora. E nós, que somos mais velhos, precisamos ensinar os que somos mais jovens, para que as próximas gerações sejam gerações sadias. Porém, vemos hoje pais se complementando nos filhos, onde os mesmos querem que os filhos sejam o que eles não conseguiram ser. O pai passou a vida todinha tentando passar no vestibular para medicina e não conseguiu. Aí tem um filho estudioso, camarada que vale a pena manter ele num colégio particular, enfim. E ele quer se complementar.
nessa criança, nesse menino. Eu não fui médico, mas o meu filho vai ser. E vai ser um orgulho para mim. Aí eu pergunto, será que esse menino queria ser médico? Será que esse menino não vai ser médico, vai passar na faculdade de medicina, vai estudar somente para satisfazer o seu desejo, que é pai, que queria que ele seja médico, que quer que ele seja médico? Será que esse menino não vai ser infeliz naquela profissão dele? Ah, Davi, mas só que o cara não tem como ser infeliz na profissão de médico. Claro que tem. Se ele não gosta daquilo, ele vai ser infeliz. Simples assim. O exemplo que a lição está dando aqui, ó. O pai queria ser médico, porém não conseguiu, então o filho tem que ser médico. Está errado. Mas a pergunta é, será que o filho quer ser médico? Os pais têm de dar aos seus filhos apoio na busca por realizações profissionais. Eu já vi pais dizerem o seguinte, o menino queria ser jornalista, queria fazer comunicação social. E o pai e a mãe olhar para o menino e dizer assim, mas pai, não tem ninguém aqui em casa que faz isso, que é jornalista, que é radialista, que trabalha em rádio, que trabalha... Não tem ninguém que faz isso. Por que tu quer ser? É um desejo dele. Ele quer, ele gosta daquilo. Então incentiva, rapaz. Incentiva ele a fazer isso aí. Filhos têm seus sonhos. Os pais devem tentar ajudar os mesmos a realizarem os tais. Minha filha, ela entrou num curso na faculdade aqui de Campina Grande, onde tem muito cálculo. E ela não gosta de cálculo. E eu cheguei para ela e disse, procure estudar para passar no Enem para a área que você quer. Simples assim, não tem por que eu forçar ela a permanecer num curso que ela não gosta. Pode ser até que eu goste, mas ela não. Entendeu? Então, precisamos entender isso. Filhos têm seus sonhos. Os pais devem tentar ajudar os mesmos a realizarem os tais. Tá certo? A gente precisa ajudar. Alguns, por não terem condições financeiras de correrem atrás daquilo que querem, os mesmos se envolvem em estudos depois de muitos anos vividos e trabalhados. Muitas vezes, né, os pais, por não terem condição financeira quando eram jovens, depois de maduros, vão atrás dos seus sonhos, né? Mesmo tendo dificuldade agora, porque precisa trabalhar para manter a casa, mas eles querem conquistar os seus sonhos. Tá certo? Instruir é também passar os valores espirituais e morais para cada um deles. Certo? Nossa amiga aí, José Simões, né, está assistindo a gente aí também. Muito obrigado. Instruir é também passar os valores espirituais e morais para cada um deles. Isso é instruir também. Valores espirituais e valores morais. Será que a nossa geração atual ela está tendo valores espirituais e morais? Será que essa geração que está vivendo hoje, que a gente vê aí, está tendo isso? Meus irmãos, eu vou falar uma coisa bem simples aqui e acredito que quem está me assistindo aí vai concordar. A gente vê hoje uma juventude corrompida. Uma juventude que namora já pensando em sexo. E é do contrário. Você não namora pensando em sexo, você namora para conhecer determinada pessoa, para chegar um dia a casar com ela. Mas não. Hoje em dia o camarada conhece a menina hoje e amanhã já está levando a menina para o motel. Valores morais, isso não existe. Isso não existe. Precisamos entender isso. Que instruir é passar valores morais e espirituais para cada um deles. Vejamos o verso 28. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Limite, meu irmão. A criança, o jovem tem que ter limite. Principalmente a criança. Porque se a criança tiver limite, ela vai crescer entendendo que tem limites a serem cumpridos. Agora, se a criança não tem limite e você deixa ela crescer, quando ela chegar na fase de adolescente, para você colocar limite, meu irmão, é quase impossível. Ou você vai ter muita dor de cabeça. Provérbios 22, 28. Quando a criança é educada por pais responsáveis com valores preciosos, de comportamento, ele é responsável por não trair essa confiança. Quando a criança é educada por pais responsáveis com valores preciosos, de comportamento, a criança é responsável por não trair essa confiança. A criança ela vai entender que ela precisa continuar caminhando naqueles padrões. É isso que o Salomão está querendo falar para a gente.
Mas o que vemos são muitos removendo os valores aprendidos e se encaminhando para atos perigosos e comprometedores. Quer um exemplo claro disso que eu falei agora aqui? Quem é que já viu, eu vejo isso sempre, mas quem é que está vendo hoje nos nossos dias? Filho chegar para o pai e para a mãe pedir a bênção. Quem é que vê isso nos nossos dias hoje? Quase ninguém. Quase ninguém vê isso. Por quê? Porque são valores que estão sendo retirados do meio da sociedade. Pedir a bênção é cafona, é carola, é antiga, é quadrado. Não, pedir a bênção é saber que o pai e a mãe é autoridade sobre ele, um avô é autoridade sobre ele, e ele precisa da bênção de Deus, que está sendo proferida através daquele pai, daquela mãe, daquele avô e daquela avó, daquele tio, enfim. Autoridade. Estão tirando isso do meio da juventude de hoje. Por isso que a juventude está corrompida. Por isso que a juventude está corrompida. Porque não tem, meus irmãos, limite. As pessoas hoje estão sem limites. Sem limites. A função dos pais é colocar os limites para a saúde emocional dos filhos. Não pode, não deve, não é para fazer, agora não. Isso é limite, meu irmão. Isso é limite, isso não é deixar de amar o filho, não. Pelo contrário, isso é amar o filho. Tem vezes que eu vou num shopping, tem vezes que eu vou num determinado local, tem um moleque lá de 5 anos gritando o pai e a mãe. Isso é horrível. Não é nem tão feio para a criança, porque está em desenvolvimento, é feio para o pai. É feio para o pai e para a mãe, que mostram que são omissos. Né? Helder está dizendo aqui, muito pouco, mas os meus me pedem a bênção. Mas Helder, estão pedindo a bênção a você e a sua esposa. Por quê? Porque você educou assim, meu amigo. Você criou seus filhos, educou seus filhos em um padrão de regras e limites. Por isso que eles estão vindo, perpetuando isso aí. E os seus netos, os filhos dele, também vão seguir da mesma forma. Porque foi um ensinamento que você deu que vai ser para toda a vida deles. Mas tem muitos pais, Helder, que não fazem isso não. Tem muitos pais que não estão nem aí. Querem se igualar com as crianças. Criança hoje de 5 anos grita o pai, xinga o pai, reclama com o pai, manda o pai calar a boca. Isso é horrível. Não é para criança não, viu? É para o pai e para a mãe, que não tem moral de educar um filho. Isso é que é a verdade. Mas cabe aos filhos manterem esses limites, assim honrando seus pais. Assim honrando seus pais. Cabe aos filhos, né, manterem esses limites. Certo? Djalma Silva é meu cunhado, tá certo? Tá assistindo agora também aí, Djalma, Deus abençoe, tá certo? Mas cabe aos filhos manterem esses limites, assim honrando seus pais, tá certo? Chegamos ao final da nossa lição, a nossa conclusão. Diz o seguinte, o texto áureo está no capítulo 19, verso 2, que diz assim: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Tá certo? Provérbios 19, 2. Esse texto sintetiza todo o ensinamento de Salomão sobre os conselhos que nos dá. Ele abrange todo o ensinamento, né, de Salomão sobre esses conselhos que ele nos passa. Primeiro, refletir, pensar, analisar, ponderar, considerar e depois sim dar prosseguimento. Você tem alguma coisa para fazer, você tem alguma coisa para falar, reflita, pense, analise, pondere, considere para depois você dar prosseguimento àquilo ali. Porque se você disser uma palavra errada, se você disser alguma coisa que venha ferir o outro, para consertar, pode ser complicado. E pode nem consertar, tá certo? Maiane Moraes, né? Também está assistindo a gente aí, Maiane. Deus abençoe, tá certo? Antes de qualquer atitude ou palavra, refletir se vai ser bênção ou não para o outro. Né? Antes de qualquer atitude ou palavra, reflita para saber se vai ser bênção ou não para aquela pessoa que vai ouvir ou ver a sua atitude. O problema é que falamos para depois pensar. Mas como a vida é uma eterna escola, estamos sempre aprendendo. Tá certo? O texto diz que quem se precipita acaba pecando. Claro, acabamos dizendo e fazendo coisas que desagradam a Deus e comprometem o nosso caminhar. Aquele que se precipita, aquele que faz as coisas pelo impulso.
às vezes não, sempre estão desagradando a Deus e automaticamente estão pecando, tá certo? Busquemos estar atentos às nossas palavras e atitudes para honrarmos a Deus todos os dias com nossa vida. Este é um desafio para mim que deixo para vocês também. O autor da lição diz que isso que ele falou aqui, né? Buscar estar atento às nossas palavras e atitudes para honrarmos a Deus todos os dias com a nossa vida. Isso para ele também é um desafio. Isso para mim é um desafio. Isso para todos nós é um desafio, tá certo? Então essa foi a lição de número 9 da nossa revista Compromisso, né? Como eu falei, essa revista aqui. No próximo domingo nós estaremos estudando a lição de número 10, tá certo? Eu vou passar informando, acredito que às 2 horas da tarde, como nós fizemos hoje, né? A lição 10 ela tem por título, eu vou dizer aqui o título da lição e o texto áureo para vocês estudarem, tá certo? Lição 10, preceitos para a vida prática, né? A gente vai estudar os capítulos de 23 a 31 do livro de Provérbios. Capítulos de 23 ao capítulo 31 do livro de Provérbios, tá certo? Então, se você, do decorrer da semana, quiser ler do capítulo 23 ao capítulo 31 de Provérbios, lá vai ter muitos ensinamentos que a gente vai utilizar na lição 10 de domingo que vem, tá bom? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, tá certo? Essa foi a nossa lição 9. Eu gostaria aqui de deixar, antes da gente concluir essa live, eu gostaria de deixar um alerta para aquelas pessoas que estão aí em quarentena, né, estão resguardados aí nas suas casas, permaneçam em casa. Só saia se houver uma necessidade, tá certo? Se você tem mais de 60 anos, né, já chegou aí, já está chegando aí à terceira idade, evite contato com outras pessoas, sempre esteja lavando aí as mãos com álcool gel, né, lavando a mão com sabão, água, porque esse vírus, ele, na verdade, existe o comentário aí dos médicos, dos especialistas, dizendo que ele não é mortal, tão mortal como está aparentando aí. Inclusive, a dengue mata mais do que ele. Mas se ele conseguir se alojar em uma pessoa que tem problema de diabetes, que tem problema de pressão alta, que tem acima de 60 anos, né? Meu irmão, é complicado. Então, evite. Você que tem acima de 60 anos e tem essas complicações de saúde, meus irmãos, tenham cuidado. Tá certo? Tenham cuidado, evite sair de casa. Se precisar comprar alguma coisa, manda uma pessoa mais jovem comprar. Se você não tem ninguém dentro de casa, pede a um vizinho que possa comprar, deixar aí na tua porta, tu pega, guarda. Essas precauções a gente tem de ter. Agora, em primeiro lugar, precisamos ter o cuidado, mas precisamos também confiar em Deus para que nada de mal venha nos acontecer, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa nos abençoar, tá?